Dizem que dinheiro não compra felicidade, mas tente falar isso para quem mal consegue pagar o aluguel e enfrenta aumentos e cafés de R$ 7. Todo mundo tem seu preço pessoal, o verdadeiro custo da satisfação. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar quanto dinheiro. Cada geração deve buscar felicidade para a geração maior, 1901 a 1927, ou para a geração silenciosa, 1928 a 1945. Enfrentaram tempos difíceis, são as pessoas que viveram na Grande Depressão. Muitos ainda lembram da extrema falta de comida e do desemprego que causou pobreza em massa. Foi um período de escassez que exigiu sacrifícios de todos. Quem cresceu nessa época lembra de economizar, guardar tudo, cultivar alimentos e prolongar qualquer luxo. Esse tipo de experiência deixa marcas. Após a Segunda Guerra Mundial, os rapazes voltaram e houve grande aumento em casamentos e nascimentos. A depressão havia acabado, ajudada pelo enorme boom industrial causado pela guerra. Isso iniciou uma nova era de consumismo americano, tornando tudo mais barato e fácil. A indústria americana nunca foi tão forte. Máquinas que antes faziam rifles e coletes à prova de balas agora produziam eletrodomésticos. Era uma era de abundância, mas as cicatrizes da depressão não desapareceram facilmente. Membros da maior geração e da geração silenciosa tornaram-se muito frugais e cautelosos com o tempo. Seus filhos relatam que seus pais continuavam recortando cupons ou mantendo uma horta mesmo idosos. Não importava o quão confortáveis estivessem financeiramente, eles sempre agiam como se a próxima depressão estivesse logo ali na esquina. Eles transmitiam isso aos filhos, ensinando-os a serem econômicos, responsáveis e gratos pelas pequenas coisas. E isso moldou a visão financeira da geração dos Baby Boomers. Os Baby Boomers, nascidos de 1946 a 1964, viveram quando o sonho americano era mais acessível. Com o boom da construção, era fácil dar entrada, pois havia muitas moradias disponíveis. Esse era um mercado favorável para os compradores, desde que você tivesse um emprego estável, e esses também eram fáceis de conseguir. O boom da indústria tornou eletrodomésticos e carros mais acessíveis e gerou muitos empregos na fabricação. Essa foi a época em que o seu pai te apresentava a um amigo da família que comandava uma fábrica ou um escritório. Antes, você era contratado com uma entrevista e um aperto de mão, trabalhava 45 anos e se aposentava do mesmo jeito, com um aperto de mão e boa aposentadoria. Isso resultou em uma era de conforto frugal. Cada geração responde de forma diferente sobre o que é necessário para ter sucesso financeiro. Boomers oferecem, em média, apenas $10.000. Isso se deve a vários fatores. O primeiro sendo que eles foram ensinados por seus pais a querer menos. Eles geralmente buscam estabilidade, não luxo. Ter casa própria, carro, sustentar a família com uma renda e tirar férias no verão era o sonho americano, considerado alcançável por eles. Quem poderia querer mais? A geração X, formada de 1965 a 1980, é composta por filhos da geração silenciosa e de alguns baby boomers mais velhos. Eles eram jovens demais para vivenciar grandes guerras, embora a Guerra Fria persistente tenha moldado boa parte da infância deles. Apesar de uma juventude mais instável que a dos baby boomers, ainda cresceram na era do sonho americano. Nos bastidores, vários fatores sociais importantes surgiam e agitavam o cenário. E era uma bomba prestes a explodir na cara da geração X. Apesar de não ter enfrentado crise como a Grande Depressão, a geração X viveu 2 recessões que causaram desaceleração no emprego e aumento de preços. Isso fez o sucesso parecer menos garantido, embora seus pais ainda o tivessem. Para muitos dessa geração, parecia que os baby boomers haviam decifrado o código do sucesso, e eles só estavam tentando encontrar a escada para se juntar a eles na lista A, e o mundo estava mudando rapidamente ao redor deles. Um fator-chave de sucesso para os baby boomers era ter uma aposentadoria segura. A maioria tinha empregos assalariados e, ao se aposentar, recebia da empresa o que contribuiu mais um extra. E isso significava que enquanto você fizesse bem o seu trabalho, nunca teria que se preocupar em pagar as contas durante a aposentadoria. E isso continuaria para a geração X, mas de uma nova forma. E isso não proporcionou a mesma era de segurança. Foi quando as empresas passaram a adotar os 401(k)s, aposentadorias ligadas ao mercado de ações e geralmente aplicadas em fundos mútuos de baixo risco.
A proposta era que sua aposentadoria crescesse com o mercado, o que funcionava na maioria das vezes, mas não sempre. E isso adicionou um elemento tenso de aposta ao planejamento do seu futuro, especialmente quando a geração X começou a sentir a pressão de todos os lados. A geração X é chamada de geração sanduíche, por estar entre duas gerações e ter deveres com ambas. A enorme população dos baby boomers ainda ocupava a maioria dos empregos quando a geração X chegou à idade adulta. Isso, somado ao aumento dos preços, gerou grande pressão financeira à geração. Mas, apesar disso, muitos da geração X seguiram em frente e se casaram, formando suas próprias famílias. A economia parecia forte e eles achavam que só iria melhorar, mas não foi o que aconteceu. A geração X cresceu enquanto a expectativa de vida aumentava. Os tratamentos médicos estavam melhorando, especialmente para doenças crônicas no cuidado de idosos, e isso significava que os pais deles estavam vivendo cada vez mais. Isso era motivo de alegria, mas para alguns virou um desafio. Hoje, muitos membros da geração X se veem tentando equilibrar a criação de seus próprios filhos ou apoiá-los enquanto eles saem de casa. Ao mesmo tempo, cuidam dos pais idosos, garantindo segurança para viverem sozinhos ou um local seguro na velhice. Esse tempo a mais com os entes queridos pode ser gratificante, mas também cansativo, impactando muito sua visão de mundo. Um membro médio da geração X diria que são necessários $212.300 para ter sucesso financeiro. Esse valor é mais que o dobro do relatado pelos baby boomers, e há uma razão simples para isso. A geração X busca alcançar a geração mais bem-sucedida da história americana. Eles ficam para trás, preços sobem, oferta diminui, e a geração X, envelhecendo rápido, preocupa-se com a segurança. À medida que se aproximam da idade de aposentadoria, quase tudo ficou mais caro, de mantimentos a casas, elevando também a barreira para o sucesso financeiro. Mas talvez sejam a última geração tão afortunada. Os millennials nasceram em tempos promissores. Nascidos entre 1981 e 1996, essa geração vivenciou o maior avanço tecnológico entre todas. Afinal, quase todo o desenvolvimento dos videogames e da internet aconteceu durante a geração deles. Todo mês surgia um novo avanço ousado no entretenimento ou tecnologia, o que levava a muitas palestras dos pais boomers sobre como os avós deles cresceram na pobreza. Uma coisa era certa, as coisas melhoravam e o futuro parecia promissor, mas a história tinha algo a dizer. Ser millennial era como subir um toboágua gigante e empolgante só para descobrir no topo que estava fechado. Os millennials mais velhos estavam se preparando para começar a vida adulta quando aconteceu o 11 de setembro, jogando a economia em uma recessão e o mundo no caos. Anos de guerra, medo e incerteza se seguiram. As guerras foram limitadas, sem recrutamento obrigatório e com impacto bem menor na vida das pessoas em relação às das gerações anteriores. Ainda levaria tempo, mas essa geração começaria a se encontrar. Então veio outro golpe. Uma enorme recessão em 2008, causada principalmente pela venda em massa de hipotecas ruins no mercado imobiliário, jogou a economia em uma espiral descendente. Foi o pior golpe econômico desde a Grande Depressão, mas o impacto foi menor graças às medidas de segurança implementadas pelo governo. O resultado foi a perda de mais de 8 milhões de empregos, incontáveis empresas, tanto grandes quanto pequenas, indo à falência. E muitas das empresas que sobreviveram suspenderam as contratações por um longo período. Os millennials enfrentaram o pior mercado de trabalho em gerações, dificultando seu progresso na vida. Se existe uma palavra que define os millennials, provavelmente é adultar, ou melhor, a incapacidade de fazer isso. A economia difícil levou muitos millennials a morarem com os pais após a faculdade. Isso também significou um grande atraso para muitos em se casar ou até mesmo ter filhos, com alguns optando por abrir mão disso completamente. Era um refrão comum: mal consigo cuidar de mim, por que envolver outra pessoa? O mundo parecia ter se tornado difícil e implacável para essa geração. Esse período transformou o conflito de gerações em uma palavra da moda. Os millennials olhavam para a era de seus pais, a maioria deles boomers, e começaram a sentir que aquilo era inalcançável para eles. O mercado de imóveis passou de compradores para vendedores, com preços altos e pouca oferta. Pedir emprego diretamente ao chefe parecia conto de fadas, pois toda vaga tinha dezenas implorando por ela.
A escada para o sucesso parecia ter sido retirada e as esperanças e expectativas estavam se esgotando. Surpreendentemente, os millennials realmente têm expectativas de sucesso mais baixas do que a geração X tinha. O millennial médio diz que precisaria de aproximadamente $181 mil por ano para se considerar bem-sucedido. Ainda assim, quase o dobro do que os baby boomers disseram. O que explica a queda nas expectativas sobre a geração X? Certamente não é porque tudo está ficando mais barato, muito pelo contrário, mas pode ser que as expectativas deles estejam simplesmente ficando mais baixas. E com isso, eles estão dispostos a se contentar com uma quantia mais modesta que lhes ofereça alguma segurança. Ainda assim, essas duas gerações estão relativamente próximas em status e expectativas de sucesso, mas o mesmo não pode ser dito sobre os novatos. Enquanto os millennials viram a tecnologia evoluir, a geração Z, nascida de 1997 a 2012, já cresceu totalmente imersa nela. A maioria das crianças dessa geração cresceu com um iPad ou um smartphone nas mãos, assistindo a vídeos e jogando com o dedo. Desde o momento em que conseguiam se sentar, isso distorceu muitas coisas para eles e moldou a forma como veem e interagem com o mundo em praticamente todos os aspectos. Isso inclui o dinheiro. Com essa geração, muitos dos quais já chegaram à idade adulta, estando muito mais confortável com moeda digital do que com dinheiro em papel ou cartão, não que eles tenham o suficiente para o gosto deles. Se há uma coisa que define a geração Z é o caos. A vida deles foi mais instável que a dos millennials. Mesmo sendo crianças nas maiores turbulências dos anos 2000, a economia não se recuperou totalmente da grande recessão de 2008. Apesar da recuperação do mercado de ações, o mercado de trabalho não voltou ao que era antes. Apesar do receio dos millennials de que a geração Z os superasse após a faculdade, isso não ocorreu. E tudo se resume a uma palavra desagradável de 5 letras: Covid. Todo mundo se lembra de onde estava quando ouviu falar disso pela primeira vez. A pandemia afetou a todos, mas a geração Z pode ter sido a mais impactada. Tiveram a educação interrompida, seja com crianças lidando com aulas online ou jovens adultos sem o baile ou a formatura. Eles enfrentam problemas semelhantes aos millennials, como a falta de empregos após a formação, preços altíssimos para moradia e carros e a incapacidade de sair da casa dos pais. A diferença é que eles não esperam melhorias. A geração Z é mais fatalista que as outras. Eles olham para o estado do mundo entre economia, política e mudanças climáticas e só conseguem pensar que tudo vai piorar daqui para frente. Se isso é uma expectativa realista ou não, isso afeta a maneira como eles gastam seu dinheiro e como planejam o futuro. E um comentário frequente dos professores deles é que eles realmente não esperam ter um futuro. Essas crianças agem como se só existisse o presente, o que gera sérios problemas na vida adulta. Para muitos, o dinheiro não parece real. A dívida de empréstimos estudantis afeta todas as gerações, e muitos da geração X e Millennials ainda pagam. A geração Z já possui a maior média de dívida estudantil, mesmo sem ter acumulado juros. O grupo possui a maior dívida média, principalmente devido aos seus hábitos de consumo online, sentindo que já estão no buraco em um mundo que não foi feito para eles. A geração Z não verifica detalhadamente sua conta bancária ao comprar online, mas eles sabem como é o sucesso, e ele está cada vez mais fora de alcance. Quando perguntados sobre sucesso financeiro, membros da geração Z citaram dólares americanos 587.800 anuais. Para comparar, esse valor é quase 6 vezes maior que o indicado pelos baby boomers e supera várias vezes a renda média das famílias nos Estados Unidos da América. Para a geração Z, sucesso financeiro equivale a ganhar na loteria para seus avós. Existem muitas teorias sobre por que isso acontece, com muita gente dizendo que esses jovens simplesmente não sabem o valor do dinheiro, né? Aquele velho clichê. Outro ponto. Para muitos da geração Z, certas coisas definem sucesso. Casa, carro e família estão tão distantes que nem sabem o quanto seria necessário para alcançá-los. O futuro é incerto para a geração Z, que não sabe se as instituições em que as gerações anteriores confiam ainda existirão quando se aposentarem. Para começar, já existem rumores de uma crise de financiamento da Previdência Social há décadas. E é fácil se perguntar se esse dinheiro que está sendo pago ainda estará lá quando chegar a hora de sacar. Isso se houver empregos para contribuir com a Previdência Social.
Muitos se preocupam com o impacto da inteligência artificial no trabalho, já que vários empregos estão sendo transferidos para robôs. Os trabalhadores mais jovens têm mais a perder se isso virar uma tendência maior. Por isso, a geração Z não acredita no sonho americano e só quer se manter à tona. De onde veio esse número de mais de $500 milhões? A geração Z inicia de um patamar mais baixo que as demais gerações. Então pode ser que a definição deles de sucesso financeiro não reflita, de fato, o que eles acham que seria um bom salário anual. É o que eles precisam para sair do sufoco e começar suas vidas, já que muitos ainda fazem vários bicos para se virar. Pode parecer mais um sonho distante do que uma definição realista do que eles realmente precisam. Para essas gerações, a realidade ainda está distante. Cada geração, dos boomers à geração Z, definiu seu próprio padrão de sucesso financeiro, em torno de 10 mil pelo menos. Mas a renda média real dos americanos está em torno de 75 mil. Os salários nos Estados Unidos da América não cresceram como esperado, enquanto o custo de tudo aumentou. Isso mostra que mesmo pessoas com boa renda e emprego estável têm mais dificuldade para pagar as contas com seus salários. E isso significa que todos estão correndo atrás de um sonho americano que talvez nunca alcancem. Até certo ponto, o sonho americano sempre foi sobre perseguir algo que está um pouco fora de alcance. Existe algo mais esperançoso do que lutar por algo? Depois de um tempo, deixa de ser esperança e vira um sonho impossível. Com objetivos de longo prazo cada vez mais distantes, mais pessoas deixam de lado ter casa própria ou formar família. Assim como a geração mais jovem de hoje, o sonho muda de realização emocional para conforto material, seja um novo console ou um simples agrado no trabalho. Isso leva muitos a se perguntarem o que os espera. A geração Alpha, cujos mais velhos têm só 12 anos, cresce em um mundo estranho até para os mais velhos da geração Z. A definição deles de dinheiro é diferente. Muitos nunca nem pegaram dinheiro em espécie. Eles usam smartphones desde cedo e fazem tudo por cliques e escaneamento. Muitos deles vão estar escaneando códigos QR antes mesmo de aprenderem a ler ou escrever. A maioria é filha de millennials, que também enfrentaram dificuldades econômicas na juventude, e em muitos casos ainda estão tentando sair dessa situação, o que significa que o ciclo está começando de novo, sem dúvida. Muitas crianças da geração Alpha ouvem histórias da grande recessão e Covid de seus pais, que percebem soar como seus próprios pais. Mas o fato unificador de tudo isso é que cada geração está buscando algo além do dinheiro. Embora cada geração tenha um número que acredita que trará sucesso, na verdade, ao falar de sucesso, eles querem dizer um senso de segurança pelo qual estão lutando. Cada geração definiu sucesso de forma diferente ao longo dos anos. Cada geração acha que o fim da história pode chegar para ela, mas isso nunca aconteceu. O mundo segue mudando e ninguém sabe como será na próxima geração. Mas se existe um padrão infeliz e consistente das últimas gerações, é que provavelmente vai ser bem caro. Talvez a felicidade nunca tenha custado nada, mas cada geração ainda tenta comprá-la. Você está se perguntando sobre as forças que moldaram essas gerações até se tornarem as potências econômicas que são hoje? Confira cada geração explicada em 10 minutos. E se você está preocupado com as pressões econômicas que estão ficando demais, assista, você precisa entender. A Revolução Francesa se repete como grande conto de advertência.